Como os espíritos aparecem? Como eles surgem na nossa visão? Como é que é esse processo da gente enxergar? Por que às vezes uns enxergam e outros não, e às vezes todos enxergam? Vamos falar sobre isso. Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes. Se você gostar do vídeo, curta, e se você gostar do canal, se inscreva no canal para você receber notificações, né? E todas as terças-feiras nós temos lives onde você pode participar e fazer perguntas sobre espiritualidade, sobre mediunidade. Bem, vamos falar sobre esse assunto de como os espíritos aparecem, né? Como é que é esse processo? Porque tem gente que diz que vê espírito e outras pessoas dizem que não veem. E às vezes parece que em algum lugar todo mundo vê algum espírito. E aí, como é que isso acontece? Existem processos diferentes. Existem certas pessoas que têm a capacidade de enxergar. Então essas pessoas dentro do espiritismo são chamadas de médiuns videntes. Né? Não é o vidente aquele que vê carta, vê futuro, não. Dentro da doutrina espírita, o médium vidente é aquele que enxerga no mesmo lugar que ele está um espírito. Tá? Ah, mas tem aquele Anderson que chama-se clarividente. O que é? Ele enxerga à distância, em lugares diferentes, sem precisar se deslocar. Né? Ele pode enxergar até em outra dimensão, no plano espiritual, em outro lugar, em outro planeta, em outro país, no mesmo momento presente. Ele pode enxergar cenas, coisas acontecendo, ver espíritos. Né? Se ele está dentro de casa, ele pode ver um espírito lá na rua, querendo entrar, qualquer coisa desse tipo. Já o médium vidente, ele vê no ambiente que ele está. Então ele consegue enxergar na frente dele. Porém, existem diversos graus de vidência. A vidência, às vezes, ela não está bem desenvolvida, então a pessoa pode ver, por exemplo, em borrões, em vultos, e às vezes as pessoas traduzem errado, né? Acham que qualquer vulto que vê é um espírito mau, né? Se é um vulto, é um espírito mau. Aí eu vi de relance, é um espírito do mal. Algumas pessoas dizem que a gente vê com o cantinho dos olhos. Eu não concordo muito com essa teoria, porque naturalmente, com o canto dos olhos, a gente vê borrado. Né? E às vezes a gente pode ver coisas que não são exatamente o que nós pensamos que é. Né? Que é na nossa visão periférica, né? Que era usada lá na pré-história, né? Para caça, para se proteger de animais que pudessem nos atacar. Então a gente consegue ver nas laterais dos olhos. Então, algumas pessoas dizem assim, a gente vê espírito no lado, né? Foca aqui, mas consegue ver se movendo aqui na lateral. Teoricamente, teoricamente não tem nada escrito em nenhum lugar sobre isso que a gente consegue enxergar dessa forma. Então eu acho muito mais um efeito fisiológico natural do que realmente você está vendo espírito. Eu nunca vi um médium vidente dizer que enxerga na lateral. Ele sempre vê diretamente para onde ele olha. Tá? Então nós enxergamos esse espírito em diversos graus. Existem médiums que veem claramente o espírito, o rosto, a roupa, a vestimenta. Existem às vezes diferenças de visões de médiums. Tem médiums, às vezes na mesma sala ele olha um espírito e vê ele com uma roupa, por exemplo, de uma época. E o outro médium diz, não, eu estou vendo, mas eu vejo ele diferente. Eu vejo um homem negro. O outro diz, não, eu vejo um homem branco. Mas como assim? Né? Porque um médium ele se sintoniza, cada espírito tem diversas encarnações, como nós temos, né? Então um médium ele se sintoniza com uma encarnação daquele espírito, o outro médium se sintoniza com outra. Por quê? Porque isso é um sentimento particular, é algo interno do médium, não é culpa do espírito. E aí dois veem espíritos diferentes. Sim, isso pode acontecer também. Não é muito comum, mas acontece. Geralmente os médiuns veem igual, tá? Mas é uma possibilidade, né? Veja, e existem outras situações também. Tem pessoas que dizem assim, Anderson, mas eu ouvi uma história, li uma matéria num lugar que um espírito apareceu para todo mundo. Aí é uma outra coisa. Aí não é um caso de mediunidade de evidência. É um caso de materialização. Né? Ou seja, existe um médium, o espírito ele retira o ectoplasma de um médium, que ele solta esse ectoplasma naturalmente. Vamos para simplificar. O ectoplasma é uma espécie de energia que sai do corpo do médium, tá? Uma energia branca, assim, como se fosse um leite, alguma coisa assim.
E digamos que essa energia branca é como se fosse uma massinha de modelar, uma massa de biscuit, onde o que o espírito faz? Ele coloca aquela energia, aquela massa por cima dele e ele consegue aparecer, às vezes de forma mais definida, às vezes de uma forma mais precária. Daí que vem aquela lenda, né? Aquele conhecimento folclórico que o fantasma, ele parece que tem um lençol em cima dele, né? E aí você tem aquela coisa que parece um lençol e com olhos meio mal formados, às vezes aparece mão, às vezes não aparece os pés, né? Não é assim nas historinhas? Algumas pessoas dizem assim, não, as imagens que existem de materialização são falsas porque parecem os fantasmas dos desenhos animados. Na verdade é o contrário, os desenhos animados que tem as figurinhas do fantasminha lá com o lençol, eles foram copiados e inspirados nas imagens de materialização. É o contrário, né? Então por isso que às vezes você vê sem os pés e às vezes parece um lençol. E às vezes muito definidamente quando são partes do corpo na materialização. As histórias também de visões de santos, de coisas do tipo, em muitos casos são materializações, né, de espíritos que se materializam para as pessoas. E nestes casos aí, é claro, todas as pessoas em volta conseguem ver, não depende de que um médium possa enxergar para falar para as outras pessoas. E na materialização, este médium, muitas vezes o médium que libera esse ectoplasma, ele nem sabe que está fazendo isso. Ele não tem consciência. Às vezes ele está dormindo em algum lugar e essa energia está sendo retirada. Às vezes acontece em casas e as pessoas dizem assim, as casas são mal assombradas, né? São casas mal assombradas e aí aparece um fantasma, né, no meio da casa, porque justamente à noite o médium está dormindo e aí ele libera o ectoplasma dele, tá? E aí esses espíritos utilizam dessa energia, tem que ter, acredito, um certo conhecimento para fazer isso, e aí eles conseguem assustar as pessoas. Mas por que, Anderson, espíritos assustariam as pessoas? Por diversos motivos. Motivos humanos. Não existe um motivo sobrenatural. Motivos humanos. Ele acha que a casa pertence a ele, ele acredita que aquele lugar é dele, ou ele odeia alguém daquela casa, ele não gosta porque é um familiar que ele não simpatiza. Diversos motivos. Tá? Então vejam que pode acontecer uma série de tipos de situações, né, para aquele espírito se apresentar dessa forma. Pode até se apresentar de uma forma feia, que possa assustar? Pode, é possível também. De modo geral, essas assombrações, elas não são diretamente materializações. Muitas vezes são visões de médium. O médium vê, às vezes tem mais de um vidente na casa, então ele pode ver vultos, ele pode ver formas, ele pode ver aparecer num espelho, justamente como aparece nesses filmes, né? Mas não que exatamente seja sempre da mesma forma. Muitas vezes são espíritos até em sofrimento que aparecem para os médiuns. Eles não querem exatamente assustar, eles não querem causar medo e nem desejam o mal das pessoas. Às vezes o simples fato de ele saber que aquela pessoa o enxerga e ele está num plano que ele não conhece, ele sente medo, ele tem o desejo de se comunicar. Né? Imagine que você está preso num lugar. E você gostaria de avisar que você está preso, olha, eu estou aqui, eu quero ser visto, eu quero me comunicar, eu quero pedir ajuda. E aí ele aparece, a pessoa, em vez de ajudar, a pessoa tem medo dele, foge dele. Né? Então, na verdade, muitas vezes os espíritos estão pedindo ajuda, querem sair daquele sofrimento. Às vezes, em alguns casos, não tem conhecimento da ocorrência da morte. Eles se acreditam ainda vivos, tá? E aí o que acontece? Eles permanecem ali revivenciando as coisas que faziam. Tá? E aí permanecem na casa, ficam no seu dia a dia e meio que não enxergam a gente. E às vezes algum médium vidente ele consegue ver esses espíritos ali e pode vir a se assustar e às vezes não conhecendo sobre espiritualidade, sobre mediunidade, ele pode até se acreditar perturbado mentalmente. Tá? E aí onde existem muitos casos que as pessoas ficam perturbadas e tudo mais, né? Então vejam que existem muitas situações de como os espíritos podem aparecer, mas basicamente essas duas são as principais, através de evidência, através de materialização. Tá? Então essas são
seriam os veículos de como os espíritos podem aparecer para você, tá? E aí o que varia depois seriam as razões, os motivos, os porquês, as questões, os lugares, né? Mas aí entrariam muitas histórias diferentes para a gente poder conversar. Mas, quem sabe fazemos uma live sobre isso, falando sobre assombrações, né? Seria uma boa ideia. Então, meus amigos, muita paz, muita alegria, muita luz para você. Até a próxima.